Você já sabe, é dia do quadro Emprego Já, é momento para falar sobre oportunidades de emprego e apresentar orientações para você que quer ingressar no mercado de trabalho. Roda a vinheta, produção. Olha, hoje vamos falar sobre a Lei de Cotas, que é a Lei número 8.213 de 1991, que trata sobre a inserção de pessoas com deficiência no quadro de funcionários de algumas empresas. Isso requer mais fiscalização. Muitas vezes, por causa da ausência de fiscalização, algumas empresas não cumprem o que diz a lei. Ao vivo eu estou recebendo a presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB aqui de Sergipe, a Sheila Cristine, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral amanhã, nessa manhã de terça-feira. Eu quero agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Tamires. Bom dia. Bom dia. Olha, muitas pessoas com deficiência interagem diariamente pelo WhatsApp do BG, principalmente quando é dia de terça-feira, dia do quadro Emprego Já, há algum tempo já pedindo essa temática. E aí, primeiramente, como é que funciona a lei de cotas e como ela obriga as empresas a inserirem as pessoas com deficiência no quadro de funcionários? Tamires, a lei de cotas ela tem pouquinho mais de 30 anos já. E ela deveria funcionar da seguinte maneira: para empresas com acima de 100 funcionários, tem uma porcentagem dos seus funcionários que sejam pessoas com deficiência. Então, acima de 100 funcionários, 2%, e essa proporção vai aumentando até a empresa que tem mais de 1.000 funcionários, que chega num percentual de 5%. Infelizmente, nem sempre esse percentual é atingido por diversos fatores, né? Um desses fatores é que não existe ainda a contento, qualificação e preparação para as pessoas com deficiência ingressarem no mercado de trabalho. Então existe uma deficiência no sistema no sentido de ofertar para essas pessoas capacitação e inclusão no sentido de que haja um preparo dessa mão de obra. Exatamente, não tem cursos profissionalizantes e quando essas pessoas conseguem se inserir nessas empresas, em algumas empresas, as empresas também não investem na capacitação dessas pessoas. Isso é um problema e nós fomos às ruas da capital ouvir também algumas dúvidas da população, aproveitando aqui a presença da Sheila Cristine, que é representante da comissão da OAB. Vamos ouvir a população. Bom dia. Olá, Tamires. Bom dia. Eu gostaria de saber em quais condições que uma empresa tem que contratar uma pessoa com deficiência. Veja, como eu falei, a empresa ela deve contratar pessoas com deficiência diante do número de funcionários que ela tem, né? Então, ela é obrigada a contratar quando ela tem mais de 100 funcionários. Até atingir esse número, ela não tem a obrigatoriedade. Não significa que ela não pode contratar. Então, para cada 100 funcionários, quantas pessoas com deficiência devem 2% dos seus funcionários. Se esse número, né, 2% de 100 dá 2 pessoas. Quando passa de 100 a 200 pessoas, dá 3%. Se em algum momento a empresa tiver um número de funcionários e essa porcentagem seja um número fracionado, esse número a gente arredonda para cima. Então, existe um projeto de lei que está tramitando que desobriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência desde que elas paguem um valor mensal de 2 salários mínimos por funcionário com deficiência que ela não contrate. Isso gerou muita polêmica, isso gerou uma manifestação das instituições que lidam com pessoas com deficiência, porque tiraria a oportunidade dessas pessoas de se inserirem no mercado de trabalho, de se qualificarem e tira essa chance da pessoa dela se sentir mais pertencente à sociedade. Vamos às ruas novamente. Hoje estamos falando sobre inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom dia. Bom dia, Tamires. Sou o Eduardo Azevedo. Gostaria de saber como o Ministério Público do Trabalho fiscaliza em relação à lei das cotas. Essa é uma pergunta-chave. Como é que ocorre essa fiscalização? Então,
O Ministério do Trabalho ele tem as fiscalizações frequentes e recorrentes a essas empresas quando elas têm a obrigatoriedade de cumprir a lei de cotas. Então, normalmente também acontecem fiscalizações quando há denúncias que essas empresas não estão cumprindo a lei de cotas, né? É fato também que muitas empresas têm dificuldade de contratar pessoas com deficiência pelo fato de que muitas delas vêm de uma classe social menos favorecida economicamente e muitas delas dependem do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício assistencial dado pelo governo federal, não se confunde com a aposentadoria, que muitas pessoas perguntam, já é aposentado? Não, não é aposentadoria, é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo e muitas vezes essas famílias dependem única e exclusivamente do recebimento desse benefício. Quando essas pessoas com deficiência elas ingressam no mercado de trabalho, esse benefício ele é suspenso em 70%. Então a pessoa recebe 30% mais o seu salário, com a garantia legal de que na hora que porventura este vínculo empregatício se rompe, ela volta automaticamente a receber esse benefício sem a necessidade de passar por uma nova perícia. Mas isso não acontece na prática. Na prática a pessoa leva 5, 6 meses até voltar. Recuperar o benefício novamente. Então isso não benefício. acontece automaticamente, não, como é dito. Agora, em relação à fiscalização, as denúncias precisam partir de quem? Porque é verdade que o Ministério Público do Trabalho ele tem que ser provocado para poder fiscalizar? Isso. O Ministério do Trabalho ele não atua de ofício. De ofício significa espontaneamente. Ele precisa de uma provocação para que ele atue, né? Então, fica difícil para que os empregados denunciem a própria empresa, quando eles ainda são funcionários dela, por conta de receio de retaliação, receio da demissão, porque a empresa ela pode demitir sem justa causa, por exemplo. É sabido que há uma grande rotatividade de pessoas com deficiência nas empresas, elas não permanecem, né? Há a dificuldade da inserção no mercado de trabalho e outra dificuldade é a permanência dessas pessoas com deficiência nesses empregos, né? Há rumores de que quando a pessoa com deficiência está contratada e quando passa o período de fiscalização, essas empresas demitem, né? Então fica triste, realidade, fica né? difícil. Vamos a mais perguntas da população? Vamos às ruas novamente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Ricardo. Gostaria de saber por que muitas empresas não querem manter seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. Olha, a pergunta dele é justamente sobre isso. Nós estamos falando sobre inserção. Muitas vezes as empresas, para obedecer à lei, inserem as pessoas de acordo com o quadro de funcionários, mas depois não mantêm essas pessoas. E aí veio a pergunta desse telespectador. Por quê? Por qual motivo as empresas não conseguem manter ou não querem manter as pessoas com deficiência? Para a visão de muitos empresários, ter uma pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários é oneroso, porque ele precisa, em alguns momentos, em algumas situações, passar por adaptação na sua empresa ou qualificação desse funcionário. E muitas vezes o empresário não enxerga isso como um investimento, ele enxerga isso como um custo. Então, é muito menos oneroso, olhando por esse prisma, para o empresário, manter uma pessoa sem deficiência. Porque ele não vai ter grandes trabalhos. A pessoa já chega sabendo aquele trabalho que ela vai realizar. E não considera, ele não pondera o ganho que a empresa pode ter tendo uma pessoa com deficiência dentro de seus funcionários, porque é um ganho humano, social. A lei teria que ser mais rígida nesse sentido para obrigar essas empresas a manter essas pessoas com deficiência no quadro de funcionários? A lei tem muitas falhas, a lei ainda tem muitas brechas, inclusive no que cerne a definir quem são as pessoas com deficiência, quais são as pessoas com deficiência que o empregador pode contratar.
é fato também que muitos empregadores preferem contratar pessoas com deficiência física do que com deficiência intelectual. Temos mais uma perguntinha, vamos soltar rapidinho nesse último minuto de entrevista. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Alina. Na prática, muitas pessoas com deficiência, quando perdem um emprego, são prejudicadas para receber o benefício, o BPC. Por que isso acontece? Foi justamente aquele ponto que estávamos conversando no início da entrevista. Isso acontece porque há uma defasagem na junta médica, né, no corpo do INSS, para conferir, para atestar que essa pessoa deixou de ter o vínculo empregatício e precisa voltar a receber o PPC. Então, no caso, o INSS precisaria ser mais raso, ter mais celeridade, no sentido de observar que aquela pessoa rompeu com aquele um cruzamento de informações, né, para saber que aquele vínculo de trabalho ele não existe mais e que automaticamente ela deveria voltar a receber o benefício. São muitos os desafios, a gente quer agradecer a presença aqui da Sheila Cristina, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui em Sergipe. São muitos os desafios e são muitas as lutas dessas pessoas. Eu quero agradecer a presença. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada e bom dia.